Para meus netos, para minhas netas, para os que são muito meus amigos, eu proponho um aprendizado que eu tive na vida, um pequeno modelinho de onde encontrar caminhos para ler a história da humanidade e a nossa história. Uma história que faça acontecer o lugar em que a gente está com os outros. Porque a leitura da história é um pré-requisito para isso. Eu diria, em primeiro lugar, que a consciência histórica é essencial para a identidade da gente, obviamente. Como começar a ler a história? Onde ler a história? Se os livros impressos sobre a história são quase todos europeus. Eu lembro que em 68, quando eu comecei a lecionar na Universidade Católica de Pelotas, os textos fundamentais de engenharia vinham da França. Os estudos que se faziam eram do subsolo de Paris. Os de filosofia também editados lá. Os de teologia, nem se pergunte, eram todos editados lá. Pois bem, não quero dizer que a Europa seja má, que a história da Europa não sirva, mas se eu não interpretar criticamente por que a Europa montou a história desse jeito, até para ajudar a Europa, nós não seremos nem nós, nem eles serão. É impossível. Então eu proponho muito simplesmente o seguinte: se você quiser estudar a história do começo até agora, eu sugeriria que se começasse assim. Primeiro, estude a história do universo. Primeiro ponto. E o surgimento do universo, isso é um ponto-chave. Essa discussão que se faz do universo criacionismo, evolucionismo, parece brincadeira. Isso é uma arapuca, para não deixar a gente pensar a história. Eu começaria assim: eu sou cristão, e todos os povos chamarão a Deus no seu nome. Chame-o como quiser. Eu diria assim: como os povos das primeiras civilizações vão chamar. Deus é pura generosidade. Ele não fez um universo para isso ou para aquilo. Ele não precisava fazer coisa nenhuma. Como pura generosidade que se expande, ele criou o universo como expressão sua, ao seu jeito, para que a vida e o universo pudessem expressar essa generosidade. O universo é a expressão da generosidade absoluta de Deus. E todo o universo, cuide bem, ele é vivo. Nada existe. Quando a Europa sedimentou o seu modo de ver o mundo e partilhou o saber em filosófico e científico, estabeleceu as ciências, em ciências matemáticas, a física, a química, a biologia, o social, etc., etc., nós perdemos o caminho do bonde. Se você for capaz, pergunte a um cientista que diga o que uma coisa é física. Ele vai dizer que nada existe parado, tudo é dinâmico, tudo é movimento, tudo é energia. Então por que falar em física? A granulação da energia chamada física, os elementos que compõem um elemento chamado de química. Nós temos que rever o sentido da ciência, não para negar a ciência, não para negar a lógica e a matemática, mas para não ficarmos presos a um saber que não sabe nada. Veja uma coisa: o universo foi criado, o universo tem, já disse, cerca de 17 bilhões de anos de idade. O nosso sistema solar se explodiu, se depreendeu
do nosso sistema galáctico há cerca de 12 bilhões de anos atrás. A Terra, 8 bilhões já estava formada como Terra. Ardente. A Terra levou 4 bilhões de anos para que a crosta da Terra se sedimentasse. 4 bilhões de anos começaram as condições mínimas de a vida, agora a vida que nós chamamos de biológica, começasse na Terra. A vida vai começar e vai se expandir desde os protozoários até as primeiras algas, até os primeiros insetos, os primeiros animais, vai levar cerca de 2 bilhões de anos para isso. Muito bem. O certo é que há cerca de 4 milhões de anos, na África, os primatas, que não são, os primatas são os ancestrais dos humanos e dos símios, dos macacos, etc., começa o caminho do homem, um hominídeo. Muito bem. Esse homem, a progressão do homem não é só por causa do cérebro. Sem cérebro, ninguém pensa. Mas o cérebro não é a causa do pensamento. Sem ser mulher, ninguém é mãe. Mas o feminino de uma pessoa não é a causa da maternidade. Há uma separação forte que deve ser feita entre condição e causa. Pois bem, o homem amadurece, desde o homem que se põe de pé, o homem que fabrica coisas, que fabrica instrumento, o Homo Faber, até o homem que começa não só a fabricar, e sempre convivendo em comunidades. Nós não temos um sinal no universo, quer do Homo Faber, do Homo Sapiens, do Homo Sapiens Sapiens, como quiserem chamar, que não esteja vivendo em comunidade. Em pequeníssimos grupos, nunca sozinho. É impossível a vida sozinho. Pois bem, nós vamos ver um segundo ponto. Primeiro ponto, a evolução do universo. Até que o homem, há cerca de 500 mil anos atrás, com o fogo, organiza a vida de forma muito mais ampla do que antigamente ele tinha. Nós vamos encontrar uma revolução, sempre seguindo a evolução da humanidade. Nós vamos encontrar por volta de 30 mil anos atrás a descoberta de que, ao invés de colher frutos onde os frutos estivessem, caça onde a caça estivesse, seria possível criar alguns animais perto de si e usar os animais que foram domesticados para comer. A caça se torna mais próxima. Depois, ao redor de 18 mil anos atrás, nós temos a agricultura. Ao invés de colher frutos onde estivessem, o fruto, a semente do fruto, perto dos grandes mananciais de água, se reproduziam. E então eu tenho a pera, a maçã, eu tenho o trigo, eu tenho o arroz. E eles vão começa o sistema de agricultura. Vejam bem, e essa agricultura vai aproximando os grupos para perto da água, não só famílias, não só tribos, não só clãs, não só as primeiras aldeias, mas aldeias se unem a aldeias formando cidades, cidades que se unem a outras cidades, formando aquilo que se pode chamar civilização. As primeiras civilizações da humanidade nasceram na África, nos grandes lagos da África, perto dos grandes lagos da África. Os bantus
são como a pátria e a casa-mãe de toda a humanidade, tanto que os homens nasceram todos na África, todos nós somos africanos, todos nós éramos negros, e saindo da África, depois de 2 milhões de anos, porque a saída da África acontece por volta de 2 milhões de anos atrás. Quanto mais para o frio, mais brancos os homens precisavam ser, sob pena de morrer. Porque a vitamina D, pergunte como é que é possível que um organismo, com a sua mielina, por exemplo, mielinização do homem, o que isso significa para a saúde dele, e como é que uma pessoa, um animal negro, marrom escuro, indo para o Polo Norte, em 2 ou 3 gerações vira branco. O branqueamento, o desbotamento do homem, como condição necessária para sobreviver, tanto da pele, como dos olhos, como do cabelo, como de tudo, fez com que, desde a África, os homens foram branqueando, quanto mais ao norte, mais ao frio, mais aconteceu. Esse fenômeno fez com que os grandes lagos da África, do Egito, por exemplo, ao norte do Egito, ao norte não, ao sul do Egito, essas civilizações se organizassem, primeiro nos 2 rios grandes, Tigre e Eufrates, da Mesopotâmia, os sumérios, por exemplo, e anteriores. Depois, na Índia, o rio Indo, com aquelas civilizações comunitárias fenomenais, com capital em Harappa, Mohenjo-Daro. Depois pelo Rio Amarelo que vai formar suas comunidades, até que em 1200 a.C. se forma o Império Chinês. Aí isso já é outro assunto. Se nós passarmos mais para o Oriente, tanto pelo Estreito de Bering, ao norte, que tem um espaço de 60 quilômetros apenas, e que no inverno fica uma placa de gelo sobre a qual se desloca um caminhão, pelo Estreito de Bering, ou então pelo sul, quando há cerca de 12 mil anos atrás, na última vez que o Sol, pela poeira cósmica, deixou a Terra mais fria e as calotas polares depois se derreteram, naquela última geleira que nós pudéssemos chamar, o Pacífico ficou mais baixo do que o nível que ele está, cerca de 10 metros. E as ilhas todas para o Oriente ficaram a descoberto. Um caminho para a América, tanto pelo Estreito de Bering como pelo Pacífico, por aquelas ilhas, nós temos aqueles povos e povos na América. Há 40 mil anos atrás nós já temos povos na América. E nós temos então as civilizações muito semelhantes à do Egito Antigo, a dos Sumérios, a do Rio Indo, a do Rio Amarelo, aqui entre nós, ao redor de dentro do Lago Texcoco, onde hoje é a cidade do México. Os maias, os astecas e depois mais ao sul, os nossos incas, e entre os dois, outros povos que estavam, quando a Europa chegou, a ponto de civilização ainda. Pois bem, essas civilizações antigas tinham um modo de ser diferente. Outro ponto para ser estudado, portanto, é esse. Qual é o modo de ser dessas primeiras civilizações da humanidade? Antes que os cavaleiros, que são brancos, que vêm do norte, a cavalo e com ferro, invadem essas civilizações comunitárias cerca de 2500 a.C. E esse é o ponto de interseção fundamental das civilizações comunitárias anteriores. E segundo passo, a invasão dos indo-europeus que destroem as comunidades. Aliás, o processo de indo-europeização de todo o Ocidente é
de permanente destruição da comunidade, da impossibilitação da comunidade. Nós vamos ver depois a civilização que eles vão formar, num próximo encontro que vamos falar, vamos ver a invasão dos indo-europeus frente a essas civilizações primeiras, a organização dos indo-europeus no Ocidente, mas especialmente dos impérios da Ásia, mas especialmente a Grécia e Roma, lutando contra uma perspectiva semita que era comunitária, e como isso vai avançar para a Europa e como a Europa vai nascer desse confronto. Um próximo encontro.